Então, na aula de hoje a gente vai ver aplicações de classes e a questão do tratamento de erros dentro do Java. A gente viu na aula passada toda a questão de estrutura de herança, de como usar polimorfismo. Hoje a gente vai ver como dentro de Java isso é usado. Para tanto, a gente vai utilizar algumas classes que já estão presentes dentro da API do Java. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai ver como fazer tratamento de erros com Java. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando ocorre um erro, como que o programa se comporta. A gente vai ver que é possível eu dar respostas adequadas a tipos de erros diferentes que acontecem. Bom, então vamos lá. A gente vai começar, como eu disse, com a apresentação de algumas classes da API do Java. A gente já viu, e eu comentei desde a primeira aula, que Java é um conjunto de classes que estão presentes na API. Uma delas que a gente vai ver, a primeira delas hoje, é a classe Math. Como o próprio nome diz, e vocês podem imaginar, essa classe serve para trabalhar com operações matemáticas. Algumas características dessa classe. Ela é uma classe final, a gente já falou. O que é? Uma classe final é uma classe que não é possível estender, quer dizer, essa classe não pode ter subclasses. Essa classe tem métodos static, a gente já falou. O que são? São métodos estáticos ou chamados métodos de classe. Quer dizer, eu não preciso criar um objeto da classe para usar a classe. E construtores private, quer dizer, não é possível criar objetos dessa classe. Tá? A classe vai apresentar duas constantes, o π e o e, que são os valores que a gente pode usar em operações matemáticas. E apresenta também uma série de métodos, conforme a gente está vendo aqui, diversos métodos matemáticos. Alguns outros, não são todos, é preciso olhar a API da classe para a gente ver a totalidade. Como eu disse, como eu digo aqui, ele é uma classe do pacote Java Lang. Então, se vocês abrirem a API do Java e procurarem no Java Lang, vocês vão ver a classe Math e todos os métodos que ela tem lá. Bom, a gente vai fazer um exemplo aqui, mostrar um exemplo de utilização. O nosso exemplo vai chamar exemplo Math. Eu não vou me ater muito a esse exemplo, eu quero que vocês façam. Basicamente, a gente cria alguns atributos e um métodozinho que só vai servir para eu fazer a impressão dos dados no final. Na verdade, eu só estou renomeando system out print ln para não ter que escrever isso aqui todas as vezes, simplesmente escrever PRT. Tá? Então, vou primeiro imprimir as variáveis, estou fazendo aqui, e depois imprimir as constantes, dos valores absolutos de valor, operações de arredondamento, operações de comparação, métodos trigonométricos, trabalhar com números exponenciais e logarítmicos, fazer algo elevado a algo, raiz quadrada, e aqui também gerar números randômicos, uma série de métodos, como vocês podem ver aqui. Nessa parte aqui eu faço a chamada de cada um daqueles outros métodos, e aí no meu método main eu chamo e mostro a utilização de cada um. Como eu disse, a ideia é mostrar para vocês como a gente pode usar métodos de classes da API, nesse caso a classe Math. Vamos ver outra. A classe String, que é uma classe com a qual a gente já trabalhou. Então, os objetos da classe String são imutáveis. Eu já tinha comentado isso, mas falo de novo aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois de criado, um objeto String não pode ser alterado. Não dá para eu mudar o valor de um objeto String. Toda operação sobre um objeto string gera um novo objeto string. Então, se eu ajuntar dois, por exemplo, eu não vou ter o primeiro alterado, ele é imutável, eu vou ter um novo. Com a classe string, pode-se criar um objeto diretamente sem usar o operador new. A gente já viu que eu posso fazer string nome igual a, por exemplo,
Thaís Helena. A classe oferece diversos métodos também que podem ser usados para manipulação de uma sequência de caracteres, de uma string. Quais são esses métodos? Por exemplo, concatenar, trocar uma coisa por outra, tirar uma substring, passar para minúscula, passar para maiúscula, e aqui vocês têm uma lista de coisas que é possível a gente fazer utilizando os métodos da classe string. Antes da gente passar um exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, uma exemplificação do que a gente está falando. Então, no primeiro momento, se eu criar uma string S1 chamada Java, essa string S1 ela vai apontar para o meu pool de strings onde está descrito Java. E que interessante, se eu criar uma outra string S2 também chamada Java, ele vai ser inteligente o suficiente e vai fazer ela apontar de novo para um Java que já existe. Entretanto, se eu usar o construtor padrão, como a gente usa em todas as outras classes, dizendo string S3 igual a new string Java, aí ele vai apontar para um outro objeto. Aqui tem uma questão, quando a gente trabalha com strings, tem uma questão muito importante para a gente não quebrar a cabeça, para vocês não quebrarem a cabeça no futuro, que é: eu não comparo strings como eu comparo números. Então, por exemplo, se eu fizer S1 igual a S3, vai ser avaliada como falso. Por quê? Porque dá para a gente ver aqui que S1 aponta aqui e S3 aponta aqui. Elas apontam para lugares diferentes da memória. Como é que eu faço então para comparar duas strings? Eu tenho que usar o método equals, que é um método da minha classe string. Então, sempre que eu for comparar duas strings, eu vou usar equals e não igual, igual. Igual, igual não funciona. Bom, outra classe é a classe string buffer. Diferente da classe string, que a gente comentou que cria sequências imutadas de caracteres, a classe string buffer permite alterar o conteúdo do objeto criado a partir dela. Tá? Os objetos da string buffer vão ser sempre construídos na stack, diferentemente do que a gente acabou de ver na transparência anterior, para as strings. Uma coisa importante é saber que não existe nenhum relacionamento de herança entre as classes string e string buffer, mas que é possível, a partir de uma, criar outra e vice-versa. Para se criar um string buffer a partir de uma string, a gente precisa usar um dos construtores de string buffer. Por exemplo, aqui eu vou criar um texto vazio, aqui eu vou criar um espaço para eu guardar um texto de tamanho n, e aqui eu vou criar um string buffer a partir de uma string. Para eu criar uma string a partir de um string buffer, eu vou usar o método toString, como para qualquer outro objeto da API de Java. A gente já viu o uso do toString. A classe string buffer disponibiliza uma série de métodos para alteração dos objetos. Repara bem, eu não vou criar um novo objeto. Eu vou chamar métodos que vão alterar o objeto atual. Tá? Aqui a gente tem uma lista de possíveis métodos que a gente pode usar. Tá? Por exemplo, adicionar uma string ao final de um objeto, inserir a string S a partir de uma posição específica de um objeto, e assim na sequência. Tá? Vamos ver um exemplo, então, de novo, o exemplo string.java. Da mesma maneira, como eu falei para vocês, que eu não ia passar muito tempo aqui executando esses exemplos, eu vou passar muito rapidamente. Eu quero que cada um de vocês execute esse exemplo. De novo, aqui eu vou ter um método PRT simplesmente para imprimir, e eu criei duas strings, A e B, para exemplificar a utilização de cada um não, mas de diversos dos métodos presentes na classe string. Tá? Então, aqui eu para saber que posição está o caractere. Aqui é um exemplo para eu usar o string buffer.
inverter uma frase, e assim na sequência. Por favor, façam o exemplo e depois vocês vão ver as utilidades de cada uma dos diversos métodos que estão presentes nessas duas classes. Outra classe interessante é a classe String Tokenizer. Para que ele vai servir? Ele vai servir quando eu tiver que trabalhar com strings e dividir essas strings em pedaços a partir de um padrão definido. Na verdade, esse padrão a gente vai chamar de token. Então eu vou quebrar uma string em tokens, procurando por delimitadores. Então, o que é, na verdade? O token é uma sequência máxima de caracteres consecutivos que não vão ser delimitados, não vão ser os delimitadores. Falando de uma outra maneira, eu vou ter um caractere que vai separar a minha string em pedaços, em partes, e a cada vez, então, que eu for trabalhar usando o string tokenizer, que eu achar o que eu tiver definido como padrão, a minha string vai ser quebrada. Então, os delimitadores, quer dizer, os caracteres que separam os tokens, devem ser estabelecidos na criação do objeto da classe string tokenizer. Se o delimitador não for estabelecido, a gente vai considerar alguns delimitadores padrão, que podem ser o espaço, o _t e o _n. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um pedacinho de código. Eu crio uma classe um objeto chamado st com string tokenizer. Esse é o conteúdo que ele vai ter. E aí eu vou usar o while e o método has_more_tokens para trabalhar em cima do st e procurar os tokens. Aqui a gente vai ter isso é um teste. Como que isso funciona? Eu falei, se eu não tiver definido um token, ele vai procurar o token padrão. Aqui eu tenho 3 espaços, então esses espaços vão ser os delimitadores. Nesse caso aqui, eu já disse qual é o delimitador. Então, executando isso daqui, eu vou dividir essa string aqui em 2. Aqui tem um exemplo de utilização do string tokenizer. De novo, por favor, façam esse exemplo e vejam os resultados que a gente pode obter com ele. Tá? Aqui está o resultado da execução desse exemplo simples que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Passado a uma outra classe que a gente também já comentou nas nossas aulas anteriores, que é a classe Scanner, que vai facilitar a leitura de dados de tipos primitivos ou de strings a partir de arquivos. Então eu posso usar essa classe para ler arquivos salvos no meu computador, ou eu posso usar objetos dessa classe para ler entradas do teclado. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui eu criei um objeto chamado in, que é da classe Scanner, e como no construtor eu botei system.in, o programa vai entender que eu quero trabalhar com o teclado. Depois eu imprimo alguma coisa e faço string name igual a in.nextLine. O método nextLine do scanner me permite entrar uma string que tenha espaços. Quando eu der o enter, ele entende que acabou aquela entrada. O método next me deixa entrar somente uma palavra. Quando eu tiver um espaço, ela já guardou naquela variável apelido o que foi a primeira palavra entrada. E assim eu tenho diversos métodos. De novo, como a gente tem falado sempre, vale a pena olhar na API do Java e ver que outros métodos eu tenho na classe Scanner. Aqui, por exemplo, um método para fazer a leitura de inteiros. Eu tenho para double, para todos os tipos que eu tenho dentro da linguagem. A gente já viu como é que eu posso usar o printf, mas aqui tem uma outra forma que pode ser útil para a gente usar na formatação de saída.
A gente já ouviu a utilização de uma classe com esse objetivo, mas para quem conhece um pouquinho de Fortran, é muito parecido com a forma como se formatam dados em Fortran. Dá para fazer a mesma coisa com Java. Vamos ver uma outra classe bastante importante, é a classe Date. Como o nome já diz, eu vou utilizar essa classe para manipular datas. Então, o que eu faço? Eu crio aqui um objeto chamado agora da classe Date, e depois esse exemplo vai mostrar uma série de manipulações que eu posso fazer com datas. Aqui eu estou criando dois outros objetos. Reparem que eu tenho construtores diferentes que me permitem criar objetos da classe Date de formas diferentes. E depois aqui eu vou ter diversos métodos que vão servir para eu trabalhar com esses com objetos da classe Date. Eu tenho métodos, por exemplo, para fazer o programa ficar parado. Eu tenho métodos para recuperar partes da minha data. Opa, apareceu um pedacinho aqui. Do que a gente está falando? Desse try e desse catch. Aguardem, a gente vai ver isso na segunda parte do curso. É uma maneira de eu evitar os erros que eu imagino que possam ocorrer. Então, aguardem um minuto, a gente vai trabalhar um pouquinho na sequência com o try e o catch. Aqui eu tenho maneiras, outros métodos então para eu mudar, alterar um objeto date. Está escrito, está aqui, essa parte aqui. Eu tenho modos de comparar datas, se uma data é antes ou depois ou é igual a outra. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de recuperar valores de datas. Aqui eu estou mostrando milissegundos de uma data. Eu posso recuperar uma string que represente a data. Bom, da mesma maneira que para as outras, é preciso olhar na API. Então, por favor, deem uma olhada na API e vejam os inúmeros métodos que a gente pode usar com datas. Importante é saber que sempre que a gente for trabalhar com data em Java, a gente tem que usar o tipo específico que Java oferece para manipulação de datas, que é o tipo date. Tá? Aqui ao final eu tenho uma outra forma de criar uma data que está apresentada aqui. Então ele cria uma data do calendário gregoriano. Opa, para que é isso? Porque em tese eu poderia criar datas de outros calendários. Até hoje só existe o calendário gregoriano, mas eu poderia, por exemplo, criar uma data do calendário muçulmano ou do calendário judeu, por exemplo, e manipular essa data. Nesse caso aqui eu criei uma data e repare que eu tenho operações aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou somando 80 dias àquela data através do método add. Se eu tivesse colocado year como aqui, eu poderia somar anos. Bom, informações complementares sobre a utilização do data podem ser vistos nesse website, nesses dois sites aqui. Data é uma classe muito importante quando a gente vai desenvolver operações que envolvam manipulação de tempo. Classes wrapper, o que é? Da tradução, classes invólucro. São classes que vão involucrar então os tipos primitivos que eu já tenho. A gente já falou no começo, eu lembro, que os tipos primitivos eles não são objetos, como o nome diz, são tipos primitivos em Java. Então, para facilitar a manipulação de dados desse tipo, existem diversas classes wrapper dentro do pacote JavaLang, um para cada um dos tipos primitivos. Normalmente é o nome do tipo com a primeira letra em maiúsculas. Então eu tenho boolean, byte, character, short, integer, long, float, double. Quase todas têm dois construtores definidos. Por exemplo, aqui eu mostro para o integer, para a classe wrapper integer. Eu posso criar um objeto de integer a partir de uma string
e eu posso criar um objeto de íntegra a partir de um tipo primitivo int. Portanto, saber que classes wrapper vão construir objetos imutáveis, da mesma forma que o string, quer dizer, uma vez que o valor primitivo é atribuído ao objeto, esse valor não pode mais ser alterado. Então, para que serve? Classes wrapper vão ser muito úteis na conversão de tipos. Por quê? Porque elas oferecem diversos métodos para fazer essas conversões. Então, de novo, vale a pena vocês olharem na API para ver. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, eu crio um tipo primitivo int de valor 77 e crio um objeto chamado i2 utilizando o construtor que a gente acabou de ver. E eu tenho aqui, por exemplo, métodos dessa classe. Aqui eu estou pegando o valor inteiro do objeto íntegra. Voltei de novo para um tipo primitivo. Então, saí do tipo primitivo, passei para um objeto e voltei para o tipo primitivo. Aqui mostra como é que eu crio um inteiro a partir de uma string. Essa linha aqui, com duas maneiras de fazer isso. Então, são as classes wrappers, vocês vão ver com o desenvolver do curso que elas também são muito importantes para o que a gente tem que fazer quando a gente vai desenvolver aplicativos científicos. Então, de terminar essa primeira parte, eu vou falar da ferramenta Javadoc. Eu tinha comentado em algumas aulas, talvez vocês não se lembrem, mas para cada uma para cada programa, para cada classe que a gente escreveu, a gente pode gerar uma documentação para essa classe. Esse exemplo mostra como fazer isso. Inicialmente, é preciso saber que se a gente não estivesse usando uma API, essa seria a forma como eu geraria o Javadoc de uma classe. Javadoc, diversas opções que a gente pode ter, e o nome da classe para a qual eu vou criar a documentação. A gente não vai funcionar desse jeito. A gente vai usar o NetBeans para fazer geração e eu vou mostrar para vocês como. Então, a gente vai criar um exemplo chamado exemplo Javadoc. Vocês vão copiar tudo que está aqui. Logicamente, os comentários são muito importantes. É a partir dele que eu vou, então, gerar a minha documentação. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas marcas que eu posso usar da mesma forma que a gente usa no arquivo HTML. Eu vou usar marcas para criar a minha documentação. Então, reparem, algumas coisas padrão. Autor é para identificar qual é o autor. Aqui, para eu definir desde quando essa classe faz parte da minha aplicação, qual é a versão dessa classe e diversos outros que vocês vão ver ao longo desse exemplo. Sempre que eu tiver um aqui, uma arroba, eu vou estar trabalhando com alguma coisa que vai gerar uma referência específica, um dado específico no Javadoc. Então, passando por aqui, quero que vocês copiem todo esse conteúdo dentro do arquivo da classe e depois o que a gente vai fazer? Depois a gente vai vir aqui no executar, gerar Javadoc. Nesse caso específico, ele vai gerar o Javadoc de todo o projeto aula 5. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, olha que bacana, todas as classes que estão no meu projeto têm uma Javadoc. Como na verdade a gente só colocou comentários específicos para essa daqui, aqui a gente pode ver o que foi gerado. Passei nessa classe aqui, vocês vão ver um pouco o que ela tem. Eu tenho aqui, por exemplo, a parte que aparece a descrição das variáveis dos campos da minha classe. Vou ter dos métodos, vou ter de tudo. Bom, agora finalmente o último dos exemplos da nossa primeira parte dessa aula. Eu falei que a gente ia trabalhar com classes. A gente começou trabalhando com classes da própria API. Mas Java é uma linguagem interessante. Pessoas escrevem bibliotecas para Java.
O que quer dizer isso? Eu posso escrever um conjunto de classes e oferecer alguém para que esse alguém use para fazer tarefas específicas. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar a utilização da biblioteca Common Math. O que essa biblioteca faz? De novo, Math. Ela vai ter uma série de classes e métodos nessas classes para eu trabalhar com matemática. Quando eu vou usar uma biblioteca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar para a minha aplicação que aquela biblioteca existe e dizer onde que ela está. Com a API do Java eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque dentro do NetBeans ele já sabe onde que o Java está e ele já sabe onde estão todas as classes da API do Java. Se eu quiser usar uma biblioteca externa, eu vou ter que indicar e mostrar ao NetBeans e mostrar a minha aplicação aonde essa biblioteca está. Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui eu vou ter que recuperar a biblioteca de algum lugar. Esse lugar, no caso para Common Math, é aqui. Então, vocês vão fazer o download clicando nesse link aqui da biblioteca, descompactar o arquivo que vai vir e vocês vão ver que dentro desse diretório que vai ser criado existe o Common Math Tree, Common Math 3-3.3.jar. Bibliotecas em Java tem sempre a terminação .jar, tá? Em seguida, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar, vou ter que explicar para a aplicação que eu quero usar aquela biblioteca. Como eu faço isso? Eu vou ver no arquivo propriedades, selecionar aqui libraries, bibliotecas, e aqui selecionar adicionar jar ou uma pasta. Vai abrir essa outra janela que está aqui, e aqui eu vou indicar dentro do meu computador onde estão os arquivos. Eu tinha falado do .jar, mas se eu quiser ter a documentação daquelas classes quando eu estiver trabalhando dentro do NetBeans, eu vou indicar também qual é o javadoc daquela classe. Dessa maneira vai ficar fácil para eu ver os métodos, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, com a utilização do NetBeans. Tá? Vamos usar isso dentro de um novo projeto. Então, eu vou criar um novo projeto que eu vou chamar de CMath. Então é o meu exemplo CMath que está aqui, e aqui eu vou trabalhar com complexo. Então repara que apareceu o tipo complexo que não existe. De onde esse tipo veio? Veio da minha biblioteca Math 3, que eu incluí dentro do meu projeto. Então aqui, por exemplo, eu posso criar diretamente números complexos e eu tenho métodos para somar, subtrair, para tirar uma parte desse número complexo. Eu posso tirar a parte real, eu posso tirar a parte imaginária, e vocês vão vendo então que existem diversos métodos para manipular números complexos. Dê uma olhada na biblioteca, vocês vão ver que existem diversas outras classes que trabalham com características matemáticas avançadas. Pode ser importante no desenvolvimento do trabalho que vocês vão fazer. Bom, vamos passar então a segunda parte da nossa aula, o tratamento de exceções. Para tanto, a gente vai usar esse exemplo aqui que eu queria que vocês executassem. O que esse exemplo aqui tem? Ele tem uma função main e essa função main chama dois outros métodos dentro da função. Melhor, dentro da função main eu chamo um método, o método 1 chama o método 2 e a gente vai ver esse pedaço aqui vai dar um erro. Então vamos ver o que aconteceu. Dê uma olhada aqui no que apareceu aqui, essa parte em vermelho aqui. O que é essa parte em vermelho aqui? Ocorreu um erro no programa. A gente vai tratar disso aqui, mas o programa, o Java está te dizendo que aconteceu um erro. Que tipo de erro
que aconteceu. Dá uma olhada aqui. Ele está indicando, ó, Index Out of Bound Exception. A gente não viu ainda trabalhar com vetores, mas a gente vai ver mais para frente. O que aconteceu foi que eu tentei acessar um elemento que não existe dentro do meu vetor, e isso causou um erro. E aqui a gente pode ver que eu tenho o stack trace, eu tenho o rastro da minha pilha, eu tenho exatamente aonde aconteceu o erro. Se a gente olhar aqui, ó, primeiro ele diz que foi na linha 16. Linha 16 é aonde o método 1 é chamado. Depois ele vai indicar onde é que o método 2 é chamado e finalmente aonde mesmo o erro aconteceu, que está nessa parte aqui do nosso programa. Então vamos ver, o assunto que a gente vai tratar aqui. Como eu posso fazer para que esse erro que aconteceu, ele de alguma maneira seja tratado, que eu dê um tratamento a esse problema. Então, o que a gente vai trabalhar é com uma exceção, que é a palavra dada em Java, a técnica que vai ser usada. Então, uma exceção em Java é uma indicação de que um problema ocorreu durante a execução de um programa. Alguns exemplos comuns de exceções ocorrem devido, por exemplo, a um índice de vetor fora de limites, um valor numérico fora de um intervalo representável de valores, uma divisão por zero, parâmetros de métodos inválidos, esgotamento de memória e diversas outras razões. No programa, a gente pode ter dois tipos de exceções. O primeiro deles é o Checked Exception, ou exceções verificadas. O que é uma exceção verificada? O nome pode parecer estranho, mas é uma exceção que o programador pode prever que vai ocorrer. Bom, se você pode prever, por que ela vai ocorrer? Porque em algumas situações a gente não sabe com certeza se isso vai ocorrer. Eu posso imaginar que isso venha a ocorrer, mas não é sempre que isso pode acontecer. Por exemplo, se eu passar um parâmetro para indicar qual é o maior número, qual é o maior índice de um vetor, e esse parâmetro for maior do que o vetor está definido inicialmente. Isso pode dar um erro que não foi previsto na hora que eu construí o meu programa. Por exemplo, uma outra é a tentativa de conexão a um servidor que não pode ser realizada. Eu tento acessar, por exemplo, um banco de dados e eu não consigo em tempo de execução, ou porque eu não tenho internet, ou porque o banco está desligado, alguma coisa do tipo. Esses erros, que na verdade não são erros, que a gente vai chamar de exceções, são tratadas em Java pela classe Exception. A outra possibilidade são as exceções não verificadas, ou Unchecked Exception. Essas são exceções que podem ocorrer em razão de erros no programa, ou em função de programas complicados demais para que um programa possa tratá-los de maneira adequada. Então, se o programa for muito complicado, eu posso ter uma exceção não verificada. Essas exceções são chamadas de runtime e são tratadas em Java pela classe Runtime Exception. As exceções que podem ocorrer em função de erros, o terceiro tipo, na execução, no ambiente de execução, são chamadas, aí sim, erros. Por exemplo, acabou a memória, eu fui alocando variáveis, criando objetos e acaba a memória. Nesse caso, eles vão ser tratados então pela classe error. Então eu vou ter três classes, a gente vai ver já a hierarquia de classes, mas por enquanto eu sei que eu tenho exception para exceções verificadas, runtime exception para exceções não verificadas e error para efetivamente os erros. O tratamento de exceção permite a um programa capturar e tratar erros em vez de deixá-los ocorrer. Ou seja, eu vou evitar que o programa termine abruptamente. Se acontecer uma exceção, eu vou dizer ao programa como ele deve sair daquela situação na qual ele se encontra. Para tanto, a gente vai utilizar um procedimento que é denominado tratador de exceção. É isso que a gente vai abordar nessa segunda parte da aula. O tratamento de exceções permite escrever programas que são tolerantes a falhas.
Isso é um termo bastante comum na informática. O tratamento das exceções permite a um programa capturar todos os tipos de exceção ou capturar as exceções de um certo tipo, o que vai fazer com que o programa seja mais robusto, uma outra palavra bastante utilizada, pois reduz a probabilidade de não capturar erros, do programa não capturar erros. A gente vai ver do que eu estou falando, mas eu posso, por exemplo, só capturar um problema ligado ao índice de um vetor que não está correto, ou que eu não consegui acessar uma base de dados, ou os dois, ou individualmente diversos tipos de erros. A gente vai ver isso já já. No programa, quando ocorre uma exceção, o método no qual a exceção ocorreu pode tratar ele mesmo a exceção, ou enviar a exceção de volta a quem o chamou. Nesse caso, a gente vai chamar do método que é o chamador do método que causou a exceção. O chamador também tem a opção de fazer o tratamento ou enviar para cima. Se a exceção chegar ao topo de um thread é o pedaço do programa que está sendo executado, é o caminho que um programa está sendo executado, é uma linha de execução de um programa. O mesmo vai ser encerrado e a gente vai ter a mensagem que vai ser apresentada. Olhem no primeiro exemplo que a gente falou, a gente no main chamava o método 1, no método 1 chamava o método 2, deu um erro no método 2, o método 2 não tratou, o erro foi jogado para cima, o método 1 não tratou, o erro foi jogado para cima, o main não tratou, então o que aconteceu? Aí foi apresentada o problema na nossa tela. Em Java, a parte do programa que trata uma exceção pode estar distante da parte do programa que gera a exceção. Por exemplo, a exceção poderia ter ocorrido no método 3, mas eu poderia ter dado um tratamento no main, citando aí do primeiro exemplo. Nesse caso, não teria acontecido nada. Quer dizer, o erro teria acontecido, mas eu teria dado um tratamento adequado, eu teria indicado ao programa o que ele tem que fazer no caso de ocorrência de um erro. Entretanto, se o método for capaz de detectar a exceção, é melhor que a exceção seja tratada localmente, quer dizer, era melhor que a exceção, se ela for tratada, ela seja tratada no método 2, ainda usando o nosso primeiro problema, porque o tratamento de exceções é lento. Se o tratamento local não for possível, o método irá disparar uma exceção e se houver um tratador adequado para cima, essa exceção vai ser capturada então e tratada. Em relação às classes, a classe Java Lang Exception é a classe base para tratamento de todas as exceções verificadas. Diversas subclasses são definidas na API para fazer o tratamento de problemas específicos. Java Lang Exception é baseada na classe Java Lang Throwable. Eu vou mostrar já a estrutura de classe no próximo slide. Já a classe Java Lang Throwable é uma espécie de foto instantânea do que está acontecendo no código quando a exceção vier a ocorrer. Normalmente, existe uma mensagem associada à exceção que ocorreu. Isso serve para indicar para a gente qual o problema que aconteceu. Lendo as mensagens que o próprio Java nos manda, a gente consegue identificar e dar soluções aos problemas que estão ocorrendo. Essa mensagem, que na verdade é uma string, pode ser recuperada usando o método getMessage da classe Throwable. Existem diversos outros métodos, e de novo peço para vocês darem uma olhada na API para verificarem que métodos são esses. Os únicos métodos do Java Lang Exception são os construtores Exception, que instancia um objeto de Exception, e Exception String, que vai instanciar um objeto de Exception, mas já vai indicar uma mensagem de erro que vai ser mostrada. Aqui tem a estrutura das exceções. Como vocês podem ver, a gente tem uma parte que é para as exceções não verificadas e tem uma outra parte aqui que são para as exceções verificadas. Então, por exemplo, acessar uma base de dados não foi possível, aconteceu um problema numa operação aritmética qualquer, o índice fora de um vetor, tudo isso são exceções não verificadas. Por exemplo,
E erros, acabou a memória, eu não tenho mais memória para alocar e para criar nenhum outro objeto. Vamos ver um exemplo, então, nesse pedaço de código aqui. Então, como eu falei, os erros vão ser sempre tratados em Java com blocos try e catch, que é o que a gente tem aqui. A gente tem um try, um catch, outro catch e o finally. Vamos ver para que serve tudo isso. Então, começando, a gente tem tipo exceção. O que é tipo exceção? É um dos tipos específicos de exceção existentes em Java. Todos eles vão ser baseados na classe exception, como a gente viu na estrutura de classes que eu acabei de mostrar. Por exemplo, eu posso ter um data format exception, IO exception, printer exception. E o que interessa é que somente uma exceção do tipo definido vai ser capturada. Então, por exemplo, se esse código que está aqui gerar um erro e esse erro for do tipo que está especificado aqui dentro do catch, um objeto chamado E1, que é do tipo exceção, vai ser gerado e eu posso manipular esse objeto aqui dentro do meu catch. Compreendido? Repetindo, eu tenho o código do método, esse método gerou um erro. Se esse erro for do tipo que eu tiver previsto aqui dentro, de tipo exceção, por exemplo, se for um printer exception, um IO exception, um objeto chamado E1, que pode ser, por exemplo, do tipo IO exception, se IO exception for o que eu tiver colocado aqui, vai ser gerado e vai ser passado para dentro do catch. Ele pode ser manipulado dentro do catch, a gente vai ver isso na sequência. Caso um objeto exception for definido no bloco catch, qualquer tipo de exceção vai ser capturado. Por que isso? A gente viu na figura anterior, na estrutura de classe, que o exception está no topo da minha classe. Então, independente da subclasse, de um objeto de qual subclasse for gerado, sempre ele vai ser capturado. Resumindo, caso a exceção E1 ocorra, quer dizer, caso o tipo do problema que aconteceu for do tipo E1, por exemplo, IO exception, ela será tratada no primeiro bloco catch. Por quê? Porque o E1 é o que está aqui dentro do meu bloco catch. É o que está aqui dentro do primeiro bloco catch. Caso a exceção que ocorra seja do segundo tipo, seja do tipo exceção E2, nesse caso, o que vai ser executado é essa segunda parte. Repara, eu posso dar um tratamento fino, eu posso ter quantos blocos catch eu quiser, vou mostrar isso já já em maiores detalhes, e para cada tipo de problema eu vou dar um tratamento adequado e diferente. Pode-se também especificar um único bloco catch para tratar todas as exceções. Nesse caso eu vou usar o exception. Ele vai capturar qualquer tipo de exceção. O bloco finally ele é opcional, mas se ele estiver presente, quer dizer, se no meu código tiver um bloco finally, ele vai ser executado se a exceção ocorrer ou não. E preste atenção, mesmo que eu tenha uma instrução return, por exemplo, dentro do bloco try. Quer dizer, aquele método tem um return para voltar para o método que o chamou. Mesmo nesse caso, antes de retornar, ele vai executar o que tiver dentro do bloco finally. Quando o bloco try é especificado, a existência do bloco catch ou do bloco finally é obrigatória. Quer dizer, não existe try sem um catch ou um finally. Então, de novo, o nosso primeiro exemplo aqui. O que eu mudei aqui? Eu peguei e aqui, antes do meu for, eu botei um try. Então, o código que está daqui para aqui vai ser executado dentro de um try. Isso quer dizer que se acontecer um erro, e esse erro for do tipo array index out of bounds,
um objeto dessa classe de nome E vai ser gerado. E aqui eu posso usar esse objeto. A gente vai ver outras maneiras de usar, que eu estou só imprimindo o objeto. Mas o que é mais importante? Reparem que aqui na minha saída eu não tenho mais o erro. Quer dizer, eu dei um tratamento adequado, ou seja, erro, e imprimi qual o objeto que gerou aquele erro, e diz que esse erro aconteceu na linha 10, mas veja que depois de ter sido feito o tratamento, o método 2 voltou a ser executado, o método 1 voltou a ser executado, e o programa terminou após o tratamento do erro. Quer dizer, eu consigo fazer uma operação que seja do meu interesse quando o erro aconteça. O programa não para de funcionar. Ele vai até o final do que estava previsto, sendo que para o erro vai ser dado um tratamento adequado. Eu queria que vocês fizessem alguns testes. Quer dizer, em vez de fazer o try em torno do for inteiro, tentar apenas com o bloco de dentro do for. Qual vai ser a diferença? A segunda é retirar o try catch e colocar ele em volta da chamada do método 2. De novo, qual que é a diferença? E a terceira é fazer o mesmo retirando o try catch, novamente colocando em volta da chamada do método 1. Eu queria que vocês executassem esses 3 códigos, mudando no programa original, vissem o que acontece e me explicassem. Na verdade, esse é um dos exercícios obrigatórios, juntamente com outros que eu vou propor enquanto a gente estiver vendo essa parte da nossa aula. Vamos continuar então trabalhando e dando outros exemplos. Aqui eu tenho uma classe chamada error.java. Essa classe tem o meu método main, que está aqui. De novo, eu vou trabalhar com vetor e eu vou capturar o erro. O que é diferente da classe do exemplo anterior? Que aqui eu estou usando o método getMessage do meu objeto E que foi gerado. E aqui isso é similar àquela anterior. O que eu quero que vocês façam aqui? Alterar o tipo de exceção para exception. Então, em vez de usar array index out of bounds, colocar exception ali, ver o que aconteceu e tentar me explicar. O erro foi capturado, ele não foi capturado, por que ele foi capturado? Vamos ver um segundo exemplo. Aqui eu tenho 2 blocos try. Eu tenho o primeiro bloco try, que captura uma exceção que é do tipo exception, essa daqui, e eu tenho um segundo bloco try que captura uma exceção array index of bounds exception. Eu quero também que vocês executem esse problema e que vocês retirem os comentários do primeiro bloco e que vejam o que aconteceu. Tentem entender qual é o segredo aqui. O segredo está em que o segredo não, a dica está em que o exception é um objeto que vai ser capturado sempre, independentemente do erro que vier a acontecer. Dá uma olhada nesse exemplo, tira o comentário e me explica por que o comportamento que aconteceu foi o que vocês observaram. Recuperando múltiplas exceções. Então eu posso ter diversos blocos catch para um único bloco try. O que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer um tratamento fino de erro. Se eu tiver diversas possibilidades de situações que podem ocorrer, eu posso dar tratamentos diferentes a cada uma delas. Se acontecer uma coisa, faz uma coisa. Se acontecer outra, faz outra coisa diferente. Então, nesse caso aqui, eu tenho um bloco try, que está aqui, e eu tenho 3 blocos catch. Vamos então continuar.
e eu queria que vocês comentassem a última linha do bloco try antes do primeiro system out print, e queria que vocês me dissessem o que vai acontecer e por que vai acontecer e que exceção que foi capturada. Bom, a gente já trabalhou com as exceções que estão dentro da API do Java, mas eu também posso a gente vai começar a trabalhar com a gente gerar as exceções. Primeiro que eu vou fazer é, para uma exceção, eu gerar a mensagem que vai ser apresentada. Então, no programa Java, a qualquer momento se pode gerar uma exceção. A gente vai ver isso. Essa exceção, para que se deseje, por alguma razão, gerar a exceção manualmente. Eu quero gerar um erro. Vocês já vão entender, eu vou mostrar um exemplozinho já já. Essa instrução gera uma exceção que pode ser recuperada, então, num bloco catch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, como está apresentado aqui, eu vou fazer um throw. Então, a minha instrução é gere uma exceção. Como eu estou falando que vai ser gerada uma exceção arithmetic exception, ela vai ser capturada aqui. E aqui está o que ela vai apresentar. Ela vai apresentar o que? Exceção matemática como mensagem. Pode-se indicar na criação dos métodos Java de uma classe que uma exceção de um tipo específico deve ser gerada caso um erro então ocorra. Alguns métodos da API já declaram as exceções que eles podem gerar. Isso é muito importante. Se você olhar na API, você vai ver que alguns dos métodos da própria API Java dizem: quando você me executar, tome cuidado, eu posso gerar uma exceção que é desse tipo específico. Se isso acontecer, a gente tem que botar em volta desse método um try catch. Eu tenho que obrigatoriamente me prevenir que um erro pode acontecer colocando o try catch. É o caso aqui que a gente vai ver um exemplo aqui. Então, o que eu tenho nesse caso aqui? Dentro do meu bloco try, eu estou chamando um método chamado função cadeia, e essa função cadeia eu estou dizendo que se acontecer um erro aqui dentro dela, ela vai gerar uma exceção que é do tipo arithmetic exception. Então, se você executar e capturar aqui, esse objeto E que vai ser gerado é um objeto desse tipo arithmetic exception. As exceções então que o método vai disparar, ela deve ser especificada após a cláusula throw, que é o que está acontecendo aqui. Eu tenho throw arithmetic exception. Repetindo, eu tenho um método que eu defini e eu estou dizendo, olha, esse método, se acontecer um erro, o tipo de exceção que ele vai gerar é uma exceção do tipo arithmetic exception. Para que pode ser isso? Eu posso fazer tratamento adequados aos meus métodos, os métodos que eu vou criar dentro das minhas classes. Quer dizer, quando eu desenvolvo uma classe, eu digo, esse método, se acontecer um erro com ele, ele vai gerar uma exceção desse tipo adequado. E eu sabendo a exceção que vai gerar, eu posso dar um tratamento apropriado. A gente pode, nesse caso aqui, o processamento criado para o tratamento de exceção gerada pelo método function. Então aqui dentro diz função cadeia. Quando acontecer o erro, o que vai acontecer, o que vai ser feito pelo programa. Agora, tudo isso para a gente chegar nessa situação aqui desse programa do erro 5, que é o que? É a criação de um objeto de exceção próprio. Até agora a gente estava usando uma subclasse do exception, mas eu posso criar uma classe minha que vai herdar do exception. É o que está aqui, ó. Eu estou criando um objeto, uma classe chamada nova exceção. Essa classe estende o exception. Olha que legal que a gente fez aqui.
Eu criei uma classe que vai dar um tratamento adequado a eu criei uma classe que é o tratamento do erro que vai acontecer. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho faça algo com 7, passando 7, faça algo passando 0. E o que eu tenho aqui? Isso aqui está dentro de um bloco try. Qual é o tipo da exceção? Nova exceção. Quem que é essa nova exceção? É essa que eu criei aqui. Então, nesse caso, o objeto que vai ser gerado é um objeto do tipo dessa classe que eu acabei de criar aqui, ó. Eu estou aqui dizendo que esse método vai gerar uma nova exceção, um objeto dessa classe. Então, quando eu passar quando valor for igual a 0, eu gero uma nova exceção igual com o valor e o meu tratamento é chamado. Quer dizer, o que vai ser feito quando acontecer um erro é o que está definido aqui dentro da minha classe nova exceção. Então aqui eu chamo o método que vai gerar a exceção e o tratamento dessa. Aqui, então, é o método que gera uma exceção do novo tipo criado quando vai receber um valor igual a 0. E aqui é o construtor da nova classe e o toString aqui para mostrar o valor que foi passado. A criação dessa nova classe, tratadora de exceção, e essa classe, como eu falei, era uma subclasse do exception. Algumas observações. Um catch pode ter apenas um argumento, ou seja, cada catch especifica um tipo de exceção que será capturado. Dentro de cada catch eu só posso capturar um tipo de exceção. E o argumento do catch pode, entretanto, ser exception, e nesse caso, qualquer exceção vai ser capturada, mas é só uma, ou exception ou uma das subclasses de exception, e nesse caso, somente exceções daquele tipo específico vão ser capturadas. Um bloco catch exception, se existir no meu código, ele deve ser o último na lista de tratadores de exceção. Por quê? Porque como ele captura qualquer tipo de exceção, se ele for o primeiro, eu não vou ter seletividade nenhuma. A primeira vez que ele passar ali, ele já captura a exceção. Então, se ele existir, ele vai ser o último. Para o caso onde nenhuma das exceções que estão acima dele tenha ocorrido, aí, nesse caso, o bloco catch, que captura o exception, vai ser chamado. O ponto de disparo é o ponto no qual a instrução throw vai ser executada. O operando da instrução throw é um objeto da classe exception ou da classe error, que é subclasse de throwable. A gente viu lá naquela figura no começo da aula. O objeto da classe error representa um problema que não deve ser capturado. Em uma estrutura de herança, se uma classe sobrepuser um método que lança um tipo específico de exceção, o método da subclasse somente pode lançar uma exceção que seja do mesmo tipo ou do tipo da exceção do método da superclasse ou um subtipo desse. Por exemplo, se eu tiver um método da superclasse que lança uma exceção do tipo IOException, o método da subclasse pode lançar FindNotFoundException, mas não pode lançar uma exception. Eu tenho que guardar a hierarquia, aquela uma que a gente viu na figura que eu apresentei no começo. Vamos falar então agora do tratamento das exceções nos construtores e nos finalizadores. No caso do construtor, quando o erro é detectado, todos os objetos construídos dentro dele são marcados para coleta de lixo. Antes que esses objetos sejam capturados pelo coletor de lixo, os métodos finalizer dos mesmos vão ser chamados. Nesse caso, o disparo de exceção passa para o mundo externo as informações sobre o construtor que falhou e a responsabilidade de tratar com aquela falha. Então, isso vai ser mostrado como uma mensagem, como a gente já viu, de forma similar ao que a gente já viu naquele primeiro caso, na segunda transparência, onde aconteceu um erro. Testes de depuração de programa. As classes de exceções são subclasses da classe throwable, a gente já falou. E essa classe fornece dois métodos que são muito úteis para testes de depuração do programa. Quando eu estou escrevendo um programa
Geralmente eu posso usar esses dois métodos para tentar entender o que está acontecendo, até para eu próprio conseguir identificar problemas dentro do meu programa. Se o método print_stack_trace for chamado para um objeto exception capturado, o programa pode mostrar a sequência dos métodos chamados até que a exceção tenha ocorrido. Imagine que eu tenho uma série de métodos, 20 métodos sendo chamados. Um chama um, que chama outro, que chama outro, que chama outro, que chama outro. Se eu tiver um print_stack_trace e eu capturar o erro e pedir para esse erro me mostrar, para essa exceção, me mostrar qual foi o trace, quer dizer, por onde ela passou, ela vai me mostrar todos os métodos que foram chamados até que a exceção ocorresse. Isso, como eu disse, é bastante importante para a gente identificar e fazer tratamento de erro. Para a construção da classe exception, o public exception string S, o string usado no construtor pode ser consultado pelo método getMessage. Ou a mensagem que já é passada naturalmente, ou se eu próprio gerar uma mensagem, e eu vou usar esse getMessage no corpo do tratador. Então eu vou botar e.getMessage e eu vou ter então a apresentação da mensagem que foi gerada, ou a mensagem que eu queria que fosse apresentada. Vamos ver um exemplo aqui. Então, isso aqui é o resultado desse e.print_stack_trace. Veja que eu sei que um método foi chamado, que foi chamado pelo main e em que linhas que isso acontecia. Então eu consigo aqui com o getMessage, exceção ocorrida no método trace é o que está, a mensagem que está sendo apresentada aqui, e essa mensagem foi gerada por mim de forma de forma direta dentro do método trace. Quer dizer, aconteceu um erro no método trace e a mensagem que eu disse que era para ser gerada foi gerada e capturada aqui no getMessage. Se eu tivesse colocado alguma coisa dentro desse método 2 aqui e o erro tivesse acontecido, a mensagem adequada seria apresentada. De novo, para que pode servir tudo isso? Quando você está desenvolvendo um programa e você está com problemas, está dando mensagem, está dando erros, você não consegue saber direito o que está acontecendo, você pode trabalhar com a questão do try-catch e colocando mensagens, você vai ver direitinho aonde que os erros estão acontecendo. Outra maneira facilitada bastante pelo NetBeans, é que executar o meu programa em modo de depuração. Então eu vou linha a linha e nesse caso, quando o erro ocorre, eu já vejo porque vai dar o erro e o NetBeans vai parar naquele lugar. Mas se a gente não tiver um ambiente ambiente como o NetBeans ou Eclipse, essa questão de tratamento com erros e getMessage e print_stack_trace pode ser bastante útil. Então era isso que eu queria falar. Eu queria que vocês então respondessem a todas as perguntas. O que são essas perguntas? Aquelas que eu faço. Tire o comentário, põe um comentário. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Aquilo. E que vocês me listassem quais são as conclusões que vocês tiraram. A gente vai falar disso na aula. Então, a segunda questão que também é obrigatória é: suponha que um programa dispare uma exceção e o tratador de exceção apropriado comece a ser executado. O que vai acontecer se o próprio tratador de execução disparar a mesma exceção? Isso vai criar uma recursão infinita? O que será que como é que isso acontece? Tente escrever um programinha para verificar o que vai ocorrer. Minha dica? Google. Dê uma googada que você vai descobrir do que eu estou falando. Por hoje é só. Obrigado, até mais.